Gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista, um bate-papo com o Rafael Pekladnik. Muitos sabem que a gente está sempre fazendo trabalhos em conjunto, Lead for Tomorrow. Nós estamos aqui agora, terminou neste exato momento um Lead for Tomorrow em São Paulo. E ele já esteve no canal nosso aqui, o Lean Business Analysis Brasil, falando sobre organizações exponenciais. Isso, na volta do Summit Global da Singularity, com um resumo que viralizou e a gente discutiu bastante sobre isso. Exatamente, diretor do Tecnopuc, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, América Latina, professor da Escola Politécnica da PUC, parceiro de negócios da Súria. E por que eu chamei ele hoje aqui, que eu quero discutir aqui? A gente está convergindo cada vez mais para Business Agility, agilidade de negócios. E eu falo sempre em todos os vídeos que falar de agilidade de negócios sem falar de negócios, para mim, não faz sentido. Rafael, aquela discussão toda, e aqui vem um ponto interessante, lá em Washington, que eu fui palestrar sobre Business Owner, ele foi o curador, um dos curadores da trilha O Futuro da Agilidade, e ele é um dos autores do artigo que sempre tem todo ano de uma revisão sobre o que vai ser o futuro da agilidade, certo? Então eu queria discutir contigo, Rafael, o seguinte: agilidade operacional, agilidade estratégica, agilidade de negócios, agilidade tática, agilidade corporativa, agilidade organizacional, é agilidade para tudo. O que tu acha de tudo isso aí? Eu acho que assim, a gente, como sociedade, a gente está vivendo uma transformação, que a gente talvez nunca tenha vivido nesta velocidade. Quando a gente junta transformação organizacional, a gente pega, né, os três termos que tu tens usado bastante, que é o Lean, o ágil e o exponencial, a gente começa a ver um movimento que lá no início do movimento ágil, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando teve a assinatura do Manifesto Ágil, na verdade não é que o ágil começou ali, ou seja, aquilo ali foi um resumo de um conjunto de conceitos que 17 profissionais que se reuniram acreditavam e aí colocaram na forma de um manifesto. Mas eu diria assim, a gente tem visto cada vez mais reflexões sobre o futuro da agilidade, como é que a agilidade está evoluindo. E se a gente pensar, tudo começou pela agilidade de times, e isso já está bem maduro, bem resolvido, pelo menos nas áreas de tecnologia, né, de onde tudo começou. E isso é o que alguns autores têm definido como agilidade operacional. Vou citar um que é o Steve Denny, escreveu um livro sobre isso, escreve para Forbes. Então ele fala muito sobre agilidade operacional. Muito associado com a primeira década. Muito associado com a primeira década, de 2001 a 2010, ou seja... E por mais que o manifesto comece com indivíduos e interações são mais valiosos que processo e ferramenta, não que a gente não valorize processo e ferramenta, é uma agilidade essa operacional focada em processo, ferramenta e framework. E é muito disso, ou seja, muito do início da agilidade foi com o XP, né, um dos primeiros que surgiu, e depois com o Scrum. E era uma forma de começar, de trazer métodos, de trazer uma identidade para conceitos não tão novos, ou seja, a agilidade não teve... Onde é que está a inovação da agilidade? É no empacotamento de um conjunto de conceitos conhecidos, se a gente for pegar os princípios da qualidade, lá de décadas atrás, não é muito diferente, mas se encontrou uma forma de criar uma identidade nova para, de fato, resolver problemas que a gente tinha em projetos, na área de TI. E isso eu chamo de agilidade operacional. Depois, 5 anos para frente, lá de 2011, 2015, o que a gente começou a viver? Agilidade em escala, ou seja, como é que eu pego os times de TI que trabalham com agilidade e escalo isso para vários times. E aí começaram a surgir termos do tipo agilidade organizacional, que foi um movimento ainda tímido de como é que eu levo aquela agilidade de um time da TI para outras áreas da organização. Aí veio o termo organizacional e alguns usam esse termo como sinônimo de agilidade corporativa, que apesar da gente ter uma diferença entre o que é uma organização e o que é uma corporação, uma dimensão diferente, existe talvez um entendimento sinônimos de agilidade organizacional e agilidade corporativa tem a ver com a cultura de agilidade transversal a todas as áreas das organizações, mas eu não estou falando de impacto no negócio, eu estou falando de modelo de gestão. É o modelo de gestão, ou seja, a cultura ágil com seus valores. E aqui é interessante, na conversa com o Alexandre Freire, a gente já trouxe o coração da agilidade. O Alistair Colburn, semana passada em Belo Horizonte, lá no Agile Brasil, ele trouxe isso, ou seja, o básico, o coração da agilidade, entregar algo que é valor, mas entregar, colaborar para entregar, refletir sobre isso, e aí a gente tem como melhorar isso e refletir sobre tudo isso, melhorar tudo isso. Então essa cultura não é nada nova, isso aqui não é nada novo, mas agilistas acreditam nisso. Sim, porque, de novo,
É uma transformação e eu acho que isso começou para nós, né, para ter um grupo, tem uma comunidade enorme de agilistas, vamos dizer assim, que entende que esse movimento faz sentido desde o seu início. Então tem muitas empresas que não estão preocupadas mais em dizer se são ágeis ou não são, elas simplesmente estão alinhadas a um modelo, uma cultura de gestão que é aderente àquele movimento que a gente está vivendo na sociedade que a gente está. Por isso que muitos acreditam nisso. Por quê? Porque é simplesmente uma forma de fazer gestão, de trabalhar uma mudança cultural em como a gente enxerga as empresas, o relacionamento no trabalho, a forma de trabalhar. E eu acho que isso foi até ali 2015, mais ou menos. O que a gente tem visto desde então, de 2016 até hoje? A gente tem talvez alguns eventos que podem ser considerados como divisor de águas. Vou citar o exemplo do famoso artigo da Harvard Business Review sobre agilidade. A primeira vez que a gente viu uma revista com este prestígio, com este alcance no mundo dos negócios falar de agilidade, isso foi em 2016. Na própria trilha de futuro da agilidade da Agile Conference, o primeiro ano que ela foi organizada foi em 2016, começou a se associar à transformação em função do avanço da tecnologia, da aceleração das transformações mediadas por tecnologia, com o modelo de gestão ágil. E desde então a gente tem visto a agilidade ganhar corpo não só como o movimento de transformar as equipes, os projetos e a cultura de uma organização, mas também de impactar negócio. E aí que surge o quê? O Business Agility, que a gente tem ouvido falar tanto, e o que muitos também falam de agilidade de agilidade estratégica ou agilidade de negócio. O Steve Denning, ele fala muito disso. Ele tem inclusive um artigo que ele diferencia o que é agilidade estratégica e ele diz, agilidade operacional é muito legal, todas as empresas deveriam ter, mas ela não vai me dar mais receita, ela não vai criar... Ela vai dar eficiência e eficácia. Exatamente. Mas a agilidade estratégica vai. Então, a agilidade estratégica / Business Agility ou agilidade de negócio seria essa visão de um movimento para acelerar resultados de negócio e impactar não somente na forma como eu faço hoje a mesma coisa que eu fazia há 10 anos. É encontrar formas diferentes de evoluir meu negócio por meio da agilidade. Pois é, mas agora eu quero, você que estuda isso e trabalha com isso também, já é velha guarda também, em agilidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo muitos fazendo essa teoria, saiu um artigo até das ondas da agilidade. Perfeito. E aí ele vem com a primeira agilidade operacional, aí fala do escalar, né, agilidade em escala, e depois começa a ir para business agility. Só que aqui vem um ponto que eu queria discutir contigo aqui, que é o seguinte. Eu acho que estamos omitindo uma bifurcação aqui, que é assim, ó, Scrum, para quem estudou Scrum e viu a origem do Scrum, não estou dizendo estudou Scrum para repetir o Scrum Guide, não, estou falando que quem realmente trabalhou com Scrum, estudou Scrum, sabe que a sua origem é lá, 1986, artigo do Takeuchi Nonaka, os pais lá da gestão do conhecimento, e era The New Product Development Game, o nome do artigo, ou seja, o novo jogo de desenvolvimento de novos produtos, não é isso? E aí, desenvolvimento de novos produtos. Esse desenvolvimento de novos produtos, eu quero deixar claro aqui que lá no passado o foco era produto. Então isso que eu quero dizer, porque era inovação, era aquele mapeamento lá o que foi feito por eles, com empresas japonesas, era inovação, era desenvolvimento de produto. E aí quando vem essa primeira década, essa onda de agilidade, que por mais que fale indivíduos e interações, a gente vê processo e ferramenta, aqui vem um ponto que eu quero perguntar. 2011 não há um marco do livro Lean Startup, que volta a questão produto e começa a trazer à tona user experience, design thinking, parece que reinventamos a roda, mas design thinking para mim vem numa onda, eu pelo menos ouvi mais user experience no mundo de software, antes de surgir a onda de design thinking. E aí, só para fechar esse ponto que eu queria dizer, é que essa bifurcação, ela mostra o Product Owner crescendo, os Product Managers e toda a parte de gestão de produto com um mindset Lean Startup, de pivotar ideias, de fazer teste de hipótese, foco realmente no encantar clientes.
E aí, isso é paralelo, porque ninguém falava em escalar agilidade aqui. Tava todo mundo focado em produto. E aí eu vejo a morte, não morte, vão me matar aqui se eu disser a morte do Scrum, mas eu vejo um Lean Startup que se tornou o Build, Measure and Learn mais forte do que sprints, review e coisas do tipo. Eu acho que assim, eu acho que não é um ou outro, eu acho que isso acaba complementando. Por que a gente viu? Design Thinking também não é novo, se a gente pegar o movimento do Eric Rice com Lean Startup, o movimento do empreendedorismo e inovação no mundo, o que se viu foi um complemento do que a gente viu evoluindo como agilidade nos processos, nos projetos, nas equipes, para tu ter uma etapa anterior e aí vem o Design Thinking para entender do problema, ou seja... Mas o problema ainda está em entender produto. Eu vejo poucas pessoas de Design Thinking falando de business. Porque eu acho que, de novo, é uma questão de amadurecimento. Acho sim que tem essa tua visão de fazer a evolução em paralelo, não é um ou outro. Acho que dá para enxergar isso em paralelo. E elas se juntam no business agility. A própria visão de agilidade estratégica, ela é recente, ou seja, de usar o conceito, a filosofia ágil para impactar negócio. A mesma coisa, design thinking para entender do problema do ponto de vista de produto, é o que tem acontecido. Daqui a pouco vai surgir, se é que já não surgiu, um design thinking para trabalhar, entender o problema do ponto de vista do negócio também. E aí... Em teoria, o pessoal de Design Thinking me diz que era para ser isso, mas Design Thinking ainda está design de produto. Perfeito. Mas eu concordo contigo, começar a vir mais para... Mas aí, de novo, eu acho que é um processo de evolução. Assim como a agilidade tem evoluído isso, o Eric Rice, ele documentou algo que o Scrum já falava, que outros processos, que se a gente pegar processos lá de 1990, já se falava em ciclos curtos de aprendizado. O Eric Rice formalizou isso dentro de uma lógica de empreendedorismo e inovação, de gerar negócios numa velocidade de experimentar, aprender, melhorar em ciclos muito, muito mais curtos. Então, essas coisas, na minha visão, elas convergem, elas se complementam e a gente chega num estágio hoje em que realmente a gente passou daquela época de discutir agilidade para equipes, a gente está discutindo como que a agilidade vai impactar empresas, negócios. E eu não estou falando necessariamente dos negócios que estão surgindo agora. Eu estou falando, empresas, de como grandes organizações ou médias organizações que passaram aí um conjunto de anos ou décadas, como essas organizações vão se adaptar a esse movimento. Então, esse conceito de agilidade estratégica, / business agility, / agilidade de negócios, de alguma forma apoia isso. Perfeito. Uma ideia aqui, a gente estava discutindo Lead for Tomorrow, eu aponto para cá porque era na sala atrás dessa parede aqui. Então assim, o futuro da agilidade foi o tema dessa tarde toda do Lead for Tomorrow. E a gente vê assim, essa questão de o operacional, aí começa o vamos para a organização, vamos espalhar essa cultura, que nem você falou, ao mesmo tempo, enquanto que para mim, eu acredito sim, 2011 começa essa batida de pegar produto, teste de hipótese, e vir em paralelo. Hoje eu vejo a convergência, mas para quem está vendo aqui, em nenhum momento a gente nega a agilidade operacional, ela vai continuar existindo. Não, porque contrário. Na realidade, o que é agilidade operacional? A gente vê hoje o maior discurso é Lean. O pessoal de Kanban faz chover assim, otimização de processo e tudo. Diga aí. Não. Pensa na visão das ondas de agilidade. É uma cebola. Assim. E não é por acaso, eu não vou abdicar da visão ágil dentro da operação, mas o ponto é que tem coisas que daqui a pouco tu não vai precisar mais falar, vai ser porque é e ponto. Isso. Mas enquanto não é porque algumas empresas não entraram nesse mundo e como eu digo sempre, é uma questão de tempo, existem sempre... No mundo que a gente está vivendo, são 3 opções que a gente tem. Eu vou mudar por necessidade, eu vou mudar por oportunidade ou eu vou ser atropelado. Então, para não ser atropelado, ou tu muda porque tu precisa mudar ou porque tu vê uma oportunidade de negócio. Exatamente. Quem é que te traz a oportunidade de negócio? Agilidade estratégica. Perfeito. Que como a gente tem trabalhado na questão de agilidade de negócios aqui, como é que eu trago até mais sofrimento para o cenário atual. Porque, queremos mudar, mas tá bom do jeito que tá. Cara, sentimento de urgência, precisa sair disso aqui, dessa situação vigente. E eu preciso ir para algum lugar. E eu não posso dizer só assim, qualquer lugar basta, vamos lá. Que eu tenho falado muito sobre isso também, que eu ouço às vezes a alta gestão dizendo,
Cara, vamos fazer a transformação ágil digital, mas se der o resultado orgânico, show de bola, no way! Para resumir um pouco, assim, esse papo, a gente podia continuar aqui horas mas falando. Estamos no finalzinho agora. Eu te diria assim, não existe a receita de bolo, pegando o gancho do que tu está trazendo. Existem um monte de modelos, frameworks, práticas, mas existe a realidade da tua empresa, existe o contexto onde tu atua. Exatamente. Então, a prática que alguém usa não necessariamente pode ser bom para ti. A gente tem que entender qual é o nível de maturidade, o teu negócio, o quanto tu quer apostar numa disruptura do teu próprio modelo, porque também é uma decisão que não é fácil. Mas o mais importante, acho que a principal lição que a gente tira de estudo e vendo a evolução, como a agilidade tem evoluído como um todo, tem que entender o teu contexto e cada contexto é diferente do outro. Não existe receita de bolo para nada. Essa é a tua dica final para gestores aí que estejam nos olhando? Exatamente. Acho que assim, não existe receita de bolo, acho que a gente tem que entender o nosso contexto, fazer o que é bom pro negócio, olhar pro negócio e como é que esse negócio sobrevive ou muda nos próximos anos a partir de tudo que a gente está vivendo. E deixando bem claro, quando a gente fala negócio, o cliente é a essência do negócio, tá? Então quando a gente fala negócio, é óbvio que o foco é cliente, colaboradores e todos aí, é a visão integrada sistêmica. Perfeito. Cara, muito obrigado. Mais uma vez pela parceria aí. Prazer participar mais uma vez aí do canal. Um abração, até mais. Tchau.